Bom, então, gente, boa tarde. Hoje nós vamos ver mais um conteúdo novo aqui da disciplina, né, aqui de Deep Learning, tá? E hoje nós vamos começar a trabalhar, né, com essa parte de redes convolucionais, tá? Inicialmente, nessas redes convolucionais, né, elas foram criadas principalmente para trabalhar com imagens, né? Tanto é que o nosso primeiro exemplo vai ser para trabalhar com imagens. Então, vindo de encontro a isso, vou fazer aqui, tá, uma breve introdução aqui às imagens digitais, onde a principal questão é o seguinte, é que essas imagens, né, como a gente conhece, elas são, na verdade, representadas por números. Então, isso é uma matriz, né, de números, tá? Como assim, professor? Por exemplo, tá? Então, aqui, se a gente for olhar, cada quadradinho desse aqui que tem aqui na imagem, que deu um zoom, né, vai ser um pixel, tá? Nesse caso, seria uma imagem de essa aqui, né? 800 por 600 pixels, né? Aí, para calcular a quantidade de pixels, é só multiplicar uma dimensão pela outra. Isso se eu considerar, né, no caso, essa dimensão. E a questão que a gente tem, tá, que ela vai ser uma grade XY de pixels, e elas são representadas por números. Tá? Então, que normalmente é número, né, que vai de 0 a 255, tá? Que vai representar, tá? Se ela, naquele canal, ele está zero, é ausência total de luz, e 255, que é a luz total. Então, quando a gente tem, por exemplo, só preto e branco, tá? Então a gente só tem uma camada, seria uma única matriz retangular, né? Como se fosse só preto e branco, seria só 0 e 1. Tá? 0 preto, 1 branco. 255, né? Branco. Tá? Se eu tenho tons de cinza, tá? Ou seja, o que pode ser entre preto e branco, o que está no meio do caminho é tons de cinza, né? Então, eu tenho números entre 0 e 255, tá? E, no caso, se eu tenho RGB, né, que é a imagem colorida, eu tenho os 3 canais, né, que é red, green, blue, né, vermelho, verde, azul, também variando de 0 a 255. Então, com a composição dessas 3 cores, é para formar todas as outras, tá? Então, se eu tenho uma imagem que é preto e branco ou tons de cinza, eu tenho uma camada só. E se ela é só preto e branco, 0 e 255, só tem esses dois valores. Tons de cinza, cada elemento da matriz pode ter um número entre 0 e 255. E se eu tenho RGB, eu tenho 3 camadas, ou seja, eu tenho uma matriz tridimensional, tá? Onde cada elemento também pode ser entre 0 e 255, mas só onde cada camada representa vermelho, verde e azul. Tá? Aqui, só para dar uma ideia, né? Por exemplo, ó, se eu tenho o vermelho, eu tenho no canal vermelho 255, o resto tudo 0. Né? Se eu tenho roxo, eu tenho 255 no vermelho e no azul. Tá vendo? Através de composição de cores, vermelho e azul eu formo outro. Tá vendo? Amarelo, vermelho aqui com verde. Tá vendo? Aqui amarelo escuro, aí tem um número intermediário. O branco, 255 em tudo. E por aí vai. E preto, 000 em tudo. Só para dar uma ideia. Se não me falha a memória, eu acho que aqui no Paint, deixa eu ver se aqui, ó. Tá vendo?
você tem aqui, ó, 0, 0, 0. Tá vendo? Tá preto. Se eu botar, ó, tudo 255, ó, botei 255 no vermelho, ficou vermelho. Se eu boto aqui, ó, 255 no verde, fica verde. Né? Se eu ponho 255 no azul, fica azul. Né? E aí, né, igual falou, azul com verde, ó. Aí deu esse azul água, sei lá que trem é esse aí. Se eu ponho aqui, ó, 255, tudo fica branco. Se eu ponho vermelho com verde, aí dá amarelo. Tá vendo? Então, se eu boto, igual ele falou que eu boto 100 e 100, aí dá um amarelo escuro, sei lá que cor é essa, por aí vai. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, ele mostra para mim qual é a composição do RGB que forma aquela cor. Bacana, gente? Entenderam isso aí? Acho que é bem tranquilo, né? Só para... Ah, valeu, Bruno, esse ano. Rapaz, eu não manjo muito desse negócio de cor, não. Igual uma vez minha esposa foi com um casamento, foi botar um vestido. Aí eu falei, rapaz, isso aí para mim é roxo, vinho, sei lá. Ela, não, é fúcsia. Então tá, não manjo nada desse negócio de cor, não. Né? Ai, ai. Beleza? Que aí eu não. Mas aqui pelo menos já dá para dar uma ideia de como que as cores são compostas, né, por esses três canais, né? Você vê aí ela qualquer combinação dessas três aí, né? Se a gente for fazer a conta, né, da 255 elevado a 3, dá esse, eu tenho 16.581.375 cores, tá? Com RGB normal, eu tenho essa quantidade de cores, são todas as possíveis combinações de cores. É um bocadinho de cor, né? Beleza? Então, eu acho que só essa introdução aí para dar uma ideia aí de como é que é formada a imagem e no caso, de imagem colorida. Então, a gente viu, né? Se eu ponho tudo zero, é preto, e se é tudo 255, eu só tenho preto e branco. Se eu tenho os números que estão nos pixels, foi só 0,255, eu tenho imagem preto e branco. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho um intermediário, tá vendo? Em tons de cinza, ó, entre preto e branco. Tá vendo? Tá? Aqui, né? Então, essa aqui é a moral da história. E se eu tenho depois aqui qualquer outra, ele vai variando tudo aí. Beleza? Tá? Porque no caso do preto e branco e o tom de cinza eu tenho uma camada só. E no caso quando é colorido, eu tenho o RGB, eu tenho 3 camadas. Beleza? Então, acho que deu para ter uma ideia aí, tá? Esse material tá aqui então, sem as imagens digitais, eu acho que a grande maioria aí já fez processamento de imagem e tal, computação gráfica, já tem uma ideia disso aí. Beleza? Legal. Então, agora vamos olhar a rede convolucional. Igual eu falei, eu dei uma olhada nessa parte aí de imagens, né, de cores, assim, tudo mais, porque nós vamos utilizar daqui a pouco no código que nós vamos executar, tá? Então, vamos lá. Bom, então vamos ver as redes neurais convolucionais, tá? Então, um pouco aqui do conteúdo, introdução, tá? As redes neurais convolucionais
tá? Explora a natureza, né, espacial existente, né, na imagem, essa correlação espacial. É aquela ideia que eu falei que eu tinha falado para vocês, né, que, por exemplo, se eu tenho uma imagem, né, naquele caso da backpropagation, né, ele lineariza. Então, por exemplo, concorda comigo? Por exemplo, aqui, V1. E o primeiro ponto dessa linha preta aqui estão mais perto do que V1 com V4. Mas se eu linearizo, entendeu? Ou seja, eu pego uma linha aqui e pego a outra aqui embaixo e vou colocando uma do lado da outra, o V1 com V4 vai estar mais perto do que o V1 com essa linha aqui embaixo. Esse primeiro ponto da linha aqui, que não corresponde à realidade. Tá? Então, ele mantém essa correlação espacial aí nas imagens. Então, ela é inspirada no córtex visual. Tá? Então, é um tipo de rede feed-forward, mas não completamente conectada. Tá? Aí a gente vai ver daqui a pouco o que isso aí significa. Então, cada neurônio na camada inicial é responsável por detectar elementos, né? Características visuais elementares, né? Tá? Por exemplo, arestas orientadas, finais, né? Ou seja, se é um final de uma linha, quinas e por aí, que são combinadas por neurônios em camadas subsequentes para determinar características visuais mais complexas. Por exemplo, olho, nariz, alguma coisa assim mais orelha, né? Alguma coisa redonda, alguma coisa por aí. Então, as redes convolucionais, né, elas foram... Até dá para usar para outras coisas, né? Mas a principal coisa que ela foi criada, tá, para classificação de imagens, detecção de objetos, segmentação de imagens. Então, classificação de imagens você tem uma determinada imagem, que é o que nós vamos fazer, tá? Que nós temos diversas imagens divididas em classes. Isso é o que? É um cachorro, é um gato, é um cavalo, é um carro, é um avião, é um barco. O que é? E aí, dada a imagem, se a rede aprendeu, ela vai me dizer a qual classe aquela imagem como um todo pertence. Detecção de objetos é para ver se tem algum objeto, tá? Na imagem. Tá? Segmentação de imagens é ela fazer uma divisão da imagem, por exemplo, como assim, essa parte aqui da imagem tem um gato, nessa outra parte aqui tem um cachorro. Então, ela segmenta, tá? De acordo com o que tiver lá dentro. Tá? Então, também usada para analisar outras modalidades de dados, dá para fazer, mas ela foi criada inicialmente para trabalhar com essa parte de imagens, tá? Rede convolucional. Peraí, gente, deixa eu só tirar um pouco aqui a questão da câmera, até para deixar a gravação aqui mais leve, que senão ela come banda demais. Tá? E outra coisa, tá, gente? Se tiver aí no meio do caminho, tiverem alguma dúvida, alguma coisa, pode abrir o áudio e falar, porque se às vezes só escreve aqui no chat, como eu estou com essa outra votada da apresentação aberta por cima, eu não vejo. Tá? Então, aí é bom avisar que quer perguntar alguma coisa, tá? Então, imagens 101. Então, imagens são números, tá vendo? Essa aqui está em tons de cinza. Aí, olha, nós temos aqui uma matriz, né, representando essa imagem em tons de cinza. Então, você vê
onde está 0 é preto, onde que está 255 é o branco total, então você vê, aqui mais ou menos, você vê, quase, ele botou 254, 255, mas você vê, é branco, né? Tá? E aqui a gente tem cores, tons de cinza intermediários aí, tá? Bom, então está representando essa imagem aqui como tons de cinza. Então, uma matriz com valores aqui em cada elemento, cada pixel, tá? Aqui, por exemplo, está o 8, ó, e aqui mostra, tá vendo, por trás, a matriz dele, tá vendo? Então, você vê aqui onde que é totalmente, né? Tá? Aqui está aqui tá trocado, né? Onde que era branco, que era para estar 255, e onde está 255 era para estar 0. Né? Está trocado aqui, mas a ideia é essa, tá? Que aí você vê onde é que estão os pixels da imagem. Aqui tem a imagem colorida, como a gente já tinha falado, né? Aí aqui está mostrando tá vendo? Os canais RGB convertido para escala de cinza. Aí aqui até mostra, né, que você vê, e aqui como é o vermelho, e você vê que a roupinha da menina que é vermelho, aquela onde que ela fica mais clara, né, evidenciando o vermelho aqui, né? Como a gente já falou, a imagem RGB é uma estrutura tridimensional, né? A gente tem uma matriz retangular, né, do tamanho da imagem, e aí a gente tem cada camada de cores, a gente tem os pixels que representam. A gente já deu essa ideia. Agora vamos falar sobre os componentes e operações das redes convolucionais. Tá? Então, qual é a parte interessante? A rede convolucional, basicamente, ela tem duas partes. Ela tem a parte, né, que eu tenho a entrada, e tenho camadas aqui, que a gente chama as camadas convolucionais, tá? E extratoras de características, tá vendo aqui? Feature extraction. Então, ela faz a extração de características das imagens. E a parte final, tá? Que é bem semelhante àquela feed forward que a gente viu anteriormente, tá? É a parte onde que nós vamos ter a classificação, tá? Então, basicamente, ela é dividida em duas partes, tá? Aqui tem um outro exemplo, aqui, tá vendo? Tem imagem, então, como essa aqui é preto e branco, ela tem uma imagem aqui, uma matriz retangular, aí ela passa, tá vendo? Aqui é a imagem, ó, 32 por 32. Só ela é preto e branco, tem uma camada só. É 32 vezes 32 vezes 1, né? É uma camada só. E aí ela passa aqui, ó, né, aqui, uma camada de filtros convolucionais aqui, tá? Para extração de características, aí ela vai passando para frente, tá? Então, ela tem essas camadas aqui, esse subsampling, tá? Que ela vai fazendo redução de dimensionalidades, por exemplo, na imagem, aqui ela tem uma outra convolução. Tanto é que você vê, ó, a gente tem uma aqui 32 por 32. Ela passa por um extrator, né, por um filtro, 28 por 28. Quando eu faço um subsample, uma redução de dimensionalidade de 2 por 2, você vê que no próximo ele cai para 14 por 14.
ele reduziu a metade aqui, tá vendo? Aí ele passa aqui por um extrator 10 por 10, e eu faço um subsample, aí ele caiu para 5 por 5. Tá? Então, é o quê? Aqui eu vou tirando características mais genéricas, e aqui, conforme eu vou andando, ele vai tirando características mais finas aí da rede. Tá? E depois, no final, eu tenho que seria o equivalente a uma rede MLP, né, como a gente já viu, Multilayer Perceptron, para fazer a classificação. Nesse caso aqui, se eu tenho aqueles dígito manuscrito de 0 a 9, e aí ele me indica aqui no final, minha saída. Tá vendo? A minha entrada é uma matriz 32 por 32, né, que é a dimensão aqui da imagem, e a minha saída são 10, né, que aí eu sei, o primeiro neurônio, se o número que o dígito manuscrito for 0, o segundo se for 1, bababá, e o décimo se for 9. Tá? Então, é aquela velha história. O número de neurônios aqui da camada de entrada e de saída eu sei. Agora, o que eu vou botar aqui no meio é missão de quem está desenvolvendo. Tá? Você pode ter mais outras camadas ou menos, aí é por tua conta. A única coisa que já vamos dizer, pré-definido, depende do trabalho, é o número de neurônios aqui da camada de entrada e da camada de saída. E é óbvio, se esse número dígito manuscrito fosse colorido, aí seria o quê? 32 vezes 32 vezes 3. Tá? Se fosse colorido, tá? Beleza? Então, aqui ele está falando, reconhecimento de dígito manuscrito. Aqui está dando um exemplo daquela LexNet. Daqui a pouco a gente vai falar aqui que essas camadas aqui de pooling, que é essa de redução de dimensionalidade, e essa max pooling, que é um tipo específico de pooling, aí a gente vai falar, né? Tá vendo? Aí aqui, ó, ela tem uma imagem aqui que é 224 por 224, 3, tá vendo? Essa é a imagem de entrada, é colorida. Aí ela vai passando pelas camadas convolucionais, e quando chega aqui no final, essas finais aqui são as camadas da Multilayer Perceptron aqui. Então, você vê que depois ela tem 4096, se vocês forem pegar aqui, ó, ó, 13 vezes 13 vezes 256. Tá? Tá, porque depois ele pegou e fez o max pooling aqui, aí reduziu aqui a dimensionalidade. Tá? Aí deu 4096 e a última camada é 1000. Por quê? Porque nessa rede da LexNet, ele tinha essa, se não me falha a memória, acho que eram 1 milhão de imagens dividida em 1000 classes. Tá? Ok? Nesse caso da LexNet. Então, vamos ver aqui os conceitos que nós temos. Tá? Então, o primeiro é os campos receptivos locais. Então, cada neurônio em uma camada convolucional tem conectividade local. Isso é, cada neurônio é conectado a uma sub-região contígua de unidades da camada anterior, também chamado de campo receptivo local. Igual tem aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um neurônio, tá vendo? E ele está num pedaço da imagem. Ele não é
Por isso que ele falou lá que não é totalmente conectado igual era na rede multilayer perceptor. Ou seja, um neurônio, ele pega um pedaço da imagem, esse neurônio pega um outro pedaço que pode ter alguns em comuns com o do outro, mas não todos, senão não teria nem lógica, né? Eu tenho 2 neurônios que apontam para o mesmo lugar da imagem? Não. Eu tenho 2 que pode ter um pedaço em comum, mas não necessariamente o pedaço todo. Então, esse neurônio pega um pedaço, esse outro aqui pega um outro pedaço que pode ter alguns pixels em comum, algum pedaço em comum com o do outro, e por aí vai até pegar a imagem inteira, por exemplo. Tá? Então, neurônios numa rede convolucional são organizados em um volume, isto é, num vetor, né, numa matriz tridimensional com altura, largura e profundidade. Tá vendo? Então, eu tenho a profundidade com 4 neurônios, a largura com 3 e a altura aqui com 3. Né? Tá? Então, principalmente se você está trabalhando com imagem colorida, né? Esse tipo de coisa é importante. Então, neurônios localizados na mesma fatia de profundidade aplicam o mesmo filtro em diferentes regiões da entrada. Daqui a pouco tem um exemplo mostrando isso. Então, é através desses filtros que a gente vai capturando a característica da imagem. Não sei se vocês lembram lá no processamento de imagem, então você tinha filtro específico para determinada coisa. Eu tenho um filtro que é para detectar arestas, eu tenho um filtro que é... Entendeu? Então, você tem filtros para várias coisas. Né? Então, quer ver? Ó. Vendo? Até aqui, se for o caso do mesmo impacto. Então, a gente tem uma série de filtros, por exemplo. Aí tem esse filtro aqui, 3x3, tá? Que é um filtro de média. Tá vendo? Aí tem, tá vendo? Aí, se eu apliquei o filtro, né? Tem vários filtros. Tá vendo? Tá vendo? Aqui o que aconteceu se eu aplicar aquele filtro da média a uma imagem aqui em tons de cinza. Aí filtro gaussiano. Então, cada um às vezes tem aqui de mediana e por aí vai. Tá? Então, a gente tem uma série de filtros laplacianos, tá vendo? Então, a gente tem uma série de filtros que podem ser aplicados. Tem filtro, deixa eu ver se eles mostram aqui, para detecção de arestas. Deixa eu ver se tem algum aqui. Tá? Então, você vê que normalmente o filtro é uma matriz que é aplicada e que ela corre em cima da imagem. Qual é o negócio da rede convolucional? Que ela não passa apenas um único filtro em cima da imagem. Tá? Então, ela tem diversos filtros. Tá vendo? Aqui tá vendo? Sobel Edge Filter. Então, tem um filtro, tá vendo? Que ele pega da imagem, ó, ele pega as arestas, tá vendo? Então, aqui, esse aqui é um outro, ó, aí, ó. Ele, tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Nós podemos usar machine learning para encontrar um filtro convolucional 3x3 que recupera essa imagem? Sim, entendeu? Então, para você ver que a ideia
da camada convolucional vem também dessa ideia desses filtros de processamento de imagem, tá? Só para vocês terem ideia dessa situação aí que eu estou falando, para não ficar longe demais. Tá? Então, neurônios dentro de uma fatia significam que aprende a detectar uma característica visual particular durante o treinamento. Tá? Então, eles vão se especializando nisso, tá? Para aprender determinadas características. Então, os neurônios localizados na mesma coluna de profundidade são conectados à mesma região. Então, seu campo receptivo local. Então, por exemplo, todos os neurônios nessa profundidade aqui, tá, estão ligados naquela mesma áreazinha ali. E durante, tá, a propagação forward, ou seja, para frente, cada filtro é convolucionado através do volume de entrada. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem 32 por 32 por 3, né? Uma imagem colorida. E aí eu tenho um filtro, tá vendo? Como a imagem é tridimensional, tem que ter um filtro tridimensional. Então, eu tenho um filtro que a frente dele é 5 por 5 e ele tem uma profundidade de 3 também. Então, esse filtro aqui, tá, ele vai correr essa imagem e vai alimentar, tá vendo? Ele convolui, ou seja, escorrega, slide escorrega por todas as localizações espaciais da imagem, e aí ele gera aqui 28 por 28, que vai ser, vamos dizer assim, o resultado quando ele passa a imagem por esse filtro aqui. Tá? Aí você vê, fica 28, 28, 1, 32. Tá? Então, você vê que ele faz aqui. É 32 menos 5 mais 1. 32 menos 5 mais 1. 3 menos 3 mais 1. Aí você vê 28, 28, 1. Tá? Foi o mapa de ativação que foi gerado a partir... Quer dizer, eu estou falando esse aqui quando ele passou num pedaço. Então, eu tenho vários, né? Por quê? Porque eu não tenho um neurônio só. Eu tenho vários. Aí ele vai passar e vai me gerar vários desse Activation Map aqui, que representa a passagem desse filtro aqui pela imagem. Tá vendo? Então, eu tenho aqui a saída da rede convolucional é um outro volume, uma sequência de Activation Maps, né, ou mapas de características. A ACA, em inglês, quer dizer as known as, também conhecido como, né, Feature Maps. Aqui, americanos, eles gostam muito dessas siglazinhas aí, né? Lá o pessoal gosta muito, fala TBT, OMG e tudo mais. Esse ACA é mais uma dessas siglas que os americanos se amarram aí. Tá? Então, ela gerou, quando passou pela camada de convolução, gerou os mapas de ativação. Tá? E às vezes, gente, é interessante você ver que aqui, você vê, mas aqui ficou 6, 28 por 28. Deixa eu explicar uma parada aqui para vocês. Deixa eu até ligar a câmera aqui, que às vezes isso é interessante. Espera aí que eu vou ligar a câmera aqui. Olha para cá. Estão vendo essa caixinha aqui, né?
Então, o que acontece? Se eu mostro, por exemplo, ela para vocês assim, tá? Você está vendo o quê? Ela em duas dimensões, tá? Tá ok? Então, se eu viro ela para cá assim, eu aumentei uma dimensão. Espera, deixa eu botar minha mão aqui para aparecer a imagem. Tá vendo? Eu aumentei uma dimensão. Então, o que acontece? Concorda comigo que quando... Espera aí, deixa eu virar aqui. Eu estou te mostrando assim, esse quina aqui da frente e aqui de trás, você vê como um ponto só. Agora, quando eu faço assim, você viu que aqui tem um ponto e aqui tem outro. Certo? Então, às vezes, a gente, aumentando a dimensionalidade, tá? A gente consegue separar melhor as características, de repente, de uma imagem. Tá? Entendeu? Então, é uma das coisas que é feita aí, porque que, se você aumenta a dimensionalidade da imagem. Bom, então posso fechar a câmera, que a ideia era só mostrar que, às vezes, aumentar a dimensionalidade pode ajudar, né? Bom, o que é esse negócio de stride? É aí que eu já vou explicar aqui para vocês. Tá? Então, o que é esse stride? É um hiperparâmetro, ou seja, mais uma vez, lembra o que é um hiperparâmetro? É um parâmetro que não é aprendido pela técnica de machine learning utilizada, é o usuário que põe. Né? Então, ela controla como o filtro escorrega pela volume de entrada durante a convolução. Então, vamos entender o que é esse stride. Ó, eu tenho aqui uma matriz, para simplificar, 7 por 7, tá? Beleza? Aí, qual é a moral da história? Eu tenho um filtro de tamanho 3 por 3 e ele tem stride 1. O que é stride 1? Ele vai escorregando um quadradinho de cada vez, você vê, ó. Aqui, ó, ele pegou o resultado do da primeira quadradinho vermelho. Esse verde é a conta que ele faz a partir da escorregada aqui no verde. Né? Aí, se eu tivesse um outro aqui, ó, eu ia pegar aqui nesse outro aqui. Então, se fosse azul, seria aqui, ó. Aqui, por exemplo. Esse azul aqui, tá vendo? Eu ia calcular aqui, você vê. Ele escorregou um para baixo aqui. Tá? Então, aí faria... Ah, não, aqui é com stride 2. Aqui, tá dando um exemplo. O azul com stride 2, ó, que ele escorregou 2 para baixo. Só para dar uma ideia. Tá? Então, quando o stride quer dizer o quê? Como é que o filtro vai correr a imagem? Se for ele vai, por exemplo, primeiro andar variando uma coluna de cada vez até chegar aqui no final. Depois ele vai fazer o quê? Volta e pega uma linha para baixo, ou seja, partiu o vermelho, ele ia pegar aqui e um para baixo. Certo? Tá? Ia pegar aqui, aí depois ia andando um para o lado, entendeu? E que ia correr. Se fosse 2, ele ia variando de 2 em 2, igual o verdinho aqui, ó. Ele pulou, ó, aqui quando o stride era 1, ele pulava 1 pixel, aqui ele pula 2 de cada vez, tá? E aí você vê o quê? Que o volume gerado
a dimensão do volume gerado varia com o tamanho do stride. Você vê, se eu tenho um volume 7 por 7 e faço com stride 1, a saída é tamanho 5. Se eu tenho 7 por 7 e tenho stride 2, a saída é 3 por 3. Tá? Tá ok? Então, é como que o filtro vai escorregar pela imagem. Tá? E agora? Aqui que é esse zero padding. Então, ele simetricamente adiciona os zeros a cada fatia de profundidade de um volume de entrada para aumentar sua dimensionalidade. Isso é usado quando as dimensões do volume de entrada necessita ser representada no volume de saída, né? E isso aí é um outro hiperparâmetro. Então, ele pode, por exemplo, adicionar zeros aqui, por exemplo, em outras dimensões da imagem. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, você vê, aqui não ficou 5 por 5? Se eu quisesse manter 7 por 7, eu ia ter que complementar com zeros aqui fora. É isso que ele está falando. Tá vendo? Então, aqui, quando eu apliquei esse filtro na camada convolucional, se ele era 7 por 7 e ficou 5 por 5. Se eu quisesse que ele continuasse 7 por 7, eu ia ter que botar o quê? 2 linhas com zero aqui, 2 com zero aqui, né? Para aqui, uma com zero em cima, uma com zero embaixo, uma coluna com zero aqui e uma coluna com zero aqui. Tá? Então, eu ia botar o quê? Uma linha com zero em cima, uma coluna com zero aqui, uma outra linha com zero aqui, e a outra coluna com zero aqui para manter isso tudo aqui 7 por 7. Tá? Aí você rodeia ele com zero, tá? Até que ele fique com a mesma dimensão da entrada. Entenderam isso, gente? O que é o tal do zero padding? Diz aí, gente, no chat aí, sim ou não, que eu explico de novo. Se não entenderam. O que é esse zero padding aí? É só completar com zeros, tá? Se o volume de saída tiver, se eu quiser que ele tenha o mesmo tamanho do volume de entrada. Aí eu completo com zero em volta. Tá isso que está dizendo, que é o tal do zero pad. Então, valeu, Carlos, aí, pelo retorno aí. Tá vendo aí, ó? A ideia é essa, tá vendo? Completa com zero em volta. Bacana? Aí aqui está um exemplo, ó, da aqui camada aqui convolucional. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, tá vendo? Aí apliquei aqui esse filtro 3x3. Aí ele simplesmente, o que ele faz aqui? Por isso que esse trem é bom para trabalhar com GPU. Concorda comigo que se eu pegar essa matriz aqui e multiplico por essa, né, aqui nesse caso que eu vou ter, e somo os elementos, tá? Eu vou pegar aqui, 0 vezes 1, 0. 0 menos 1, 0. 1, 0. Aqui, 0 menos 2 mais 2, 0. 0, tá? Aqui, 2 vezes 0, 0. Tá? Quer ver, ó? Deixa eu ver se a posição aqui que eu fez. Bem, que ele vai pegar e vai multiplicar. E aí, depois com essa outro, com esse outro aqui. Vamos ver com esse outro aqui. Vai dar 2
Espera aí. Deixa eu ver aqui se eu estou fazendo a conta aqui certinho. Tá. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Daqui dá peraí, 0. Deixa eu ver esse aqui. Dá 0. Menos 1. Menos 2. 0. Peraí. Ah, tá. Aqui, por que deu menos 3 aqui? Eu tô vendo, ó. Que ele somou. Se você fizer a conta, multiplicar cada elemento por cada um, ó. 0, 1, 0, 0. Aqui dá menos 2 aqui, ó. E aqui com 2 somado a 0. Aí aqui no último aqui, que ele fez, deu, ó. Aqui, ó. Menos 2, que é vezes menos 1, com menos 2, aqui dá menos 4, mais 1 aqui do bias, que no caso aí deu menos 3. Tá? Foi isso que deu. Mas é só para mostrar como a coisa ocorre, mas é óbvio que a gente não vai precisar se preocupar que ele vai fazer a conta todinha para a gente. Mas isso aqui você vê que é essas operações matriciais, matriz vetor, quando trabalha na GPU, ele come farinha, né? Tá? Então, para só ver que realmente ele vai correndo, né? Tá? Porque aqui está a entrada e ele tem um filtro, o primeiro filtro é esse aqui, 3x3x3. Então, é o quê? É uma matriz tridimensional. Então, a primeira camada pegou naquele mesmo lugar, depois a segunda pegou naquele mesmo lugar, e a terceira pegou no mesmo lugar. Aí, se o stride for 1, aí ele vem e vai correr nesse próximo aqui, ó. Aqui. Né? E a mesma coisa, esse segundo filtro deslocando um para o lado. Né? E esse aqui percorrendo um para o lado para calcular esse segundo elemento aqui. Então, ele vai fazendo, tá vendo? Ó, é que aqui, pelo que ele está fazendo, ele está fazendo com stride 2. Por quê? Ó, que ele pulou 2 casinhas, ó. Tá vendo? Daqui, ó, para cá ele pulou 2. Então, o stride dele é 2. Tá vendo? Pulou 2 de novo, ó. Tá vendo? Aí, ó, agora pulou 2 de novo. Tá vendo? Ó? Quando ele estava aqui, quando ele foi para baixo, você vê que ele pulou 2 linhas aqui. Tá vendo? Agora ele vai pular 2 colunas. Ele vai começar desse 0 aqui, ó. Tá vendo? Que aí ele está com stride 2. Viu como é que ele vai correndo? Tá? E esse segundo é o quê? Quando ele faz essa mesma corrida aqui, só que com esse segundo conjunto de filtros aqui. Ó. Aí ele gera esse outro aqui.
tá? Beleza? Aqui eu mostrou ele correndo para esse primeiro conjunto de filtros. Aí, para gerar essa outra saída aqui, ele ia fazer exatamente a mesma coisa, só que com esse outro filtro aqui, ó. Esse conjunto de filtros aqui. Beleza? Tá, aqui é só para mostrar, para você entender o funcionamento. Que é óbvio que nós não vamos fazer essas contas aí na mão, tá? Então, compartilhamento de pesos. Isso quer dizer o quê? Cada valor num volume de saída de uma rede convolucional é o resultado da computação de um neurônio que analisa somente uma pequena sub-região da entrada e compartilha parâmetros, né? Ou seja, pesos com neurônios localizados no mesma profundidade. Então, tá vendo? Esse aqui, ele está na mesma fatia, mas não da mesma profundidade. Tá vendo? Tá? Ok? Então, você vê, ó, que aí ele pega, tá, ó, ele está aqui na mesma profundidade. Então, você vê, ó, quer ver? Quando ele pega aqui um pedaço, você vê que mesmo estando no outro aqui, você vê que ele pega um pedacinho comum. Então, aqueles pesos são compartilhados. Então, ó, o compartilhamento de pesos é usado em redes convolucionais para controlar o número de parâmetros da rede, porque se botar separado ia ficar grande demais. Tá? E se um filtro é útil para a detecção em uma região XY, então ele também é útil para a detecção em outra região X2Y2. Mas a moral da história é que normalmente você vê que dependendo, tem região aqui que tem pedaços em comum, tá vendo? Esse aqui, ó, tem em comum com esse, tem alguma coisa em comum com esse, alguma coisa em comum. Então, eles têm alguns pesos que são compartilhados. Tá? Isso que está querendo dizer aí. Tá? Gente, antes de começar isso aqui... A outra coisa é essa camada de pooling. Essa camada vamos dizer assim, é mais utilizada em redes convolucionais. Qual é a função dela? Algumas vezes ela é usada entre duas camadas convolucionais sucessivas para reduzir a complexidade do modelo, ou seja, ela reduz a dimensionalidade. Tá? Igual eu mostrei para vocês naquela figura anterior, cadê? Ó? É que você vê que ela pegou aqui, esse max pooling é um tipo de pooling que a gente vai explicar, você vê, ó, era 55, 55, 96. Aí ela reduziu, ó, 27, 27, tá? Você vê que nessa dimensão aqui, você vê que ela reduziu. Aí fez aqui max pooling de novo, aí você vê que foi para 13, 13, tá? Então, só para dar essa ideia aí, tá? Então, ele reduz a complexidade do modelo e também mitiga, ou seja, reduz aquela possibilidade do tal do overfit. Tá? Então, ela reduz dimensão espacial, ou seja, largura e profundidade do volume de entrada. Tá? E é aplicado a cada fatia de profundidade do volume de entrada. Então, a profundidade do volume de saída é igual do volume de entrada. Ele reduz a largura e a altura. Né? A profundidade não, tá? Então, ele não reduz a profundidade. Então, ó, como é que ela funciona?
Imagina que você tem uma imagem ou um volume, tanto faz, que tem largura W1, altura H1 e profundidade D1. Beleza? Isso requer dois parâmetros. A extensão espacial F, que é o tamanho do filtro, tá? Que você vai fazer o pooling, né? E o tamanho do passo, o stride. Aí, a saída, como é que você calcula a dimensão? Ó, ele falou, ó, a profundidade, que é o D, é igual. Como é que eu calculo W2? W1 menos F dividido por S, que é o stride, o F lá qual é o pooling lá que eu quero, mais 1. E o H2 é a mesma coisa. Tá? Então, aqui tem um exemplo, ó, fazendo a conta para a gente entender como é que vai ficar. Então, ó, se eu tenho uma imagem 224 vezes 224 vezes 64, e aí eu faço o pooling, tá? Como é que vai ficar? Então, você vê que a imagem é a imagem tridimensional, né, que ela tem 224 e 64 níveis aqui de profundidade. Você vê, a profundidade fica igual. Mas aí, como o stride é 2 e o pooling aqui, o tamanho do filtro de pooling é 2, aí se você aplicar a fórmula aqui, ele vai cair para 112. Então, como a fórmula é igual, basta, o W e o H é igual, basta fazer um que é igual. Ó. Então, tu pega aqui, ó, vai ficar o quê? Quer ver, ó? Espera aí. Vai ficar o quê aqui, ó? Igual a 224, tá? Menos 2, dividido por 2, mais 1. Tá? Porque, lembra aqui, ó, o S e o F valem 2. Ó, aqui no slide. Cadê aqui? Aqui, ó. O S e o F aqui vale 2. Então, se a gente for fazer essa conta, vai dar o quê? 222 dividido por 2 mais 1, que dá o quê? 111 mais 1, que é igual a 112. Fechou, galera? Entenderam como é que foi? Eu posso fazer uma conta só porque que as duas fórmulas são iguais e o W e o W1 e o H1 é o mesmo valor, por isso que deu 112 o W2, 112 o H2 e o D2 deu 64, que é igual ao D1. Beleza, galera? Tá? Para você ver, aí ele reduziu a dimensionalidade. Aí eu botei câmera de novo, botei. Você viu que aí ele reduz a dimensionalidade, você vê que ficou com um tamanho. Tá vendo? Aqui que ele está mostrando aqui 224 por 224 é uma fatia, né, dentro dela, ou seja, ele tem 64 fatias de 224 por 224, é óbvio, dependendo da profundidade, isso aqui é meio diferente. Né? Tá? E aí ele reduz a dimensionalidade. Aqui. Nesse caso aqui caiu a metade. Tá? Ok? Como se fizesse um zíper na imagem e diminuir ela a metade. Beleza? Então, aqui tem outro exemplo. Ó, esse aqui, ele está mostrando como ele faz a conta da redução usando average pooling. O que é average pooling? Ele soma
todos os elementos e divide pela quantidade. Então, ó, 21 mais 29 dá 40, mais 12, 8, 20, 40 mais 20, 60, dividido por 4, 15. Beleza? Tá, se você somar esses aqui, dá 20, mais 9, mais 7, 36, dividido por 4, 9. Então, esse é o average pooling, pooling pela média. Tá? Então, ele reduz a dimensionalidade calculando pela média aqui. Legal? Tá? Por quê? Porque aqui o stride é 2, ou seja, ele pula de 2 em 2, e o quadradinho tem dimensão 2. Aí, por isso que deu só 4 quadradinhos. E o resultado ficou 2 por 2. Se o stride aqui fosse 1, ele fosse pulando de um quadradinho só de 1 em 1, aqui, com certeza, o retângulo aqui ia ser maior. Tá? Tá ok? Aí o retângulo ia ser maior. Tá? Tá ok? Por quê que o retângulo ia ser maior? Tá? Porque se o S é 1, aqui, ó, ao invés dele dividir por 2, ele está dividindo por 1. Então, o W2 e o H2 ia ser maior, né? Se em vez de dividir por 2, eu estou dividindo por 1, é óbvio que o valor ia ser maior, né? Ou seja, o volume de saída, nesse caso, ia ser maior se o S, se o stride fosse 1 em vez de 2. Beleza? E aquele exemplo, o max pooling, olha só que legal. Ele simplesmente pega o máximo do quadradinho. O máximo aqui é o quê? 21. O máximo aqui é 12. O máximo aqui é 18. O máximo aqui é 10. Tá bom. Esse que é o max pooling. Ele só pega o maior e está dentro daquele quadradinho. Baba demais, né? Não faz conta nenhuma. Só me pega o maior. Acabou. Tá? Mais baba do que o average pooling, que você pega os elementos e calcula a média. Tá? Aí você fala, professor, tem um melhor? Rapaz, só experimentando. Que aí o que acontece? Você depois, vamos dizer, porra, estou trabalhando muito com imagens e tudo mais. Depois de um tempo, você vai começar a ter o sentimento, olha, quando eu estou trabalhando, eu quero fazer tal coisa com a imagem, o average pooling é melhor. Quando eu quero fazer tal coisa com a imagem, o max pooling é melhor. Tá? Então, isso aí é você vai pegar o sentimento conforme vai usando. Tá? Aqui tá dando aqui também um exemplo, aqui ele pega, né, um pedaço aqui maior, tá vendo, para poder fazer o cálculo. Então, a intuição dele é o quê? É ele pegar, né, a característica principal e ser invariante a relações com pequenas translações. Tá? Então, tá vendo? Independente de como ele tiver transladado aqui, ou seja, rodado, ele vai dar o mesmo resultado. Tá? É óbvio, desde que não seja muito grande, mas você vê, se a translação aqui for pequena, ele vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, a arquitetura típica aqui de uma rede convolucional. Então, normalmente a gente tem as camadas de convolução, de subamostragem, né, que é aquela pooling, que é a redução de dimensionalidade, e é possível também ter normalização de contraste. Tá? E, ao final, é comum encontrar uma ou mais camadas completamente conectadas, que eu falei igual aquela, a multilayer perceptron, que é para seguida da camada softmax para fazer a classificação da imagem.
E aquela brincadeira, igual a gente viu também na aula passada, de dropout, tudo mais, pode usar também, se quiser. Então, aqui, o que foi feito aqui? Pegou uma imagem, aí fez a normalização no caso da imagem, tá? E basicamente aqui que ele está fazendo a normalização da imagem, tá? É pegar todos os pixels e passar ele entre 0 e 1. Se a gente sabe que o valor máximo é 255, então ele pega e divide cada pixel da imagem aí por 255. Tá vendo? Aí ele aplicou, tá? Uma camada aqui, né? Pega de filtro que é 20 por 7 por 7. Tá? Aí gerou um volume de saída 20, 499, 499. E aí, tá vendo? Ele fez um pooling, né? 24 por 4. Aí você vê, se ele fez o pooling, reduz a dimensionalidade. Aí aplica, né? Outra camada de convolução, outra camada de pooling. Né? No caso aqui, aí gerou, né, essa saída, aplica uma outra bateria aqui de filtros, né? E a partir disso ele aplica lá o seria a multilayer perceptron para dar a classificação final. Aí você pode olhar e falar, professor, então tem que sempre seguir esse modelo, normalizar a imagem, botar um conjunto de convoluções, pooling, convoluções, pooling, convolução. Não, tá? Você tem que experimentar, porque nesse caso desse trabalho aí que foi feito, tá? Nesse artigo aqui, essa rede aí deu bom resultado, mas você pode ter outras arquiteturas aí, tá? Vendo? Essa aqui é aquela da AlexNet, né? Então você vê, nesse caso, como ele rodava em duas GPUs, que essa AlexNet ela rodava em 2 GPUs, então você vê, ele pegava a entrada, então, ó, essa parte de baixo aqui, até aqui, né? Ele rodava, né, numa GPU, esse aqui na outra, né? Quando chegava aqui no final, ele mandava a saída dessa última camada convolucional para outra GPU, e a GPU1 mandava para 2 e a 2 mandava para 1, calculava, e depois ele só no final, né, eles viam, gerava e mandava as duas saídas para uma só, tá vendo? No final, as duas saídas para uma só, para depois ter a classe. Parece que a energia do professor acabou.
Gente, voltou aí? Alô, alguém pode só me responder se voltou? Sim, professor, voltou. Ah, tá, cara, porque a chuva tá tão violenta Sim, e que deu um pico de energia aqui. beleza. Ainda bem que até voltou rápido. Nossa, cara, que deu um pico de energia violento aqui. Bom, vamos voltar aqui então. Bom, então voltando, né? A rede, ela aprende não só os pesos, né? Como ela aprende também especializar o filtro para obter a saída desejada, né? Tá? Então, como a gente falou, né, o filtro convolucional corresponde a uma matriz 2D que é escorregada, né, através da imagem de entrada, produzindo um número em cada locação, em cada pedaço. Seu propósito é ativar quando detecta um tipo particular de característica visual na entrada. Então, ele vai correndo lá. Então, aqui tem um exemplo, né? Ó. Aqui está a imagem de entrada, aqui está o filtro. Então, quando ele corre, ó, ele gera, né, a imagem. Quer dizer, o feature map de saída. Quer ver? Ó? Aí ele vai fazendo aquela continha igual a gente fez. Quer ver? Ó? Deixa eu parar ele aqui. Cadê? Ó? Aqui, ó. Esse primeiro aqui. Então a gente vê, ó. 1 vezes 1, né? Tá vendo? Igual ele põe aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes é 0, 1 vezes 1, 1. Então dá 2. 1 vezes 1, 1, mais o 2, 3. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então soma 3 mais 1, 4. Por isso que deu esse 4 aqui, tá vendo? Ele pegou esse filtro aqui e pegou em cima desse primeiro retângulo em 3x3. Aí você vê o segundo, ele pega, né, e dá uma escorregada, né? Quer ver, ó? Né? Tá vendo? Que aí você vê que aqui ele tá com stride. Vamos ver. Tá vendo? Aí ele foi correndo, aí vai preenchendo aqui. Então a gente vai ver que tem um dataset, a gente vai usar no exercício um filhote desse CIFAR 100, que é o CIFAR 10. O que é esse CIFAR 10? É que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Um dataset que tem 60 mil imagens coloridas, 32, 32, num total de 10 classes, por isso que é 10. Então, 6 mil imagens por classe. O comum é a gente ter divisão de 50 mil para treinamento e 10 mil para teste. E o CIFAR 100 tem 100 classes, né, com 600 imagens por classe. Então, esse CIFAR 10 que nós vamos usar, que está aqui as figurinhas, tem 10 classes, que é o que? Avião, carro, pássaro, gato, cervo, cachorro, sapo, cavalo, navio, barco e caminhão. Tá? Então, tem essas 10 classes a princípio. Nós vamos fazer daqui a pouquinho. Esse MNIST, depois também a gente vai ver, que é aquele dataset de dígitos manuscritos, tem 70 mil exemplos, 60 mil para treinamento, 10 K para teste, cada exemplo 28 vezes 28. E você vê
Esse aqui foi um dos primeiros datasets que o pessoal utilizou. Você vê, quando tem redes convolucionais, se ela está bem configurada, ela tem taxa de erro menor que 1%. Tá? Então, você vê que o negócio é chique demais, né? E aqui esse ImageNet, né? Que é aquele que aquela LexNet. Tá? Então, você vai ter mais de 14 milhões de imagens e tem mais de 1 milhão de imagens com bounding box anotados. O que é esse bounding box? Ele é uma caixa limite que ele diz, ó, o que está em amarelo é pássaro e o que está em vermelho é sapo. Tá? Então, ele tem bounding box anotado. Eita! Escutaram o raio aí? Meu Deus do céu, foi violento esse. E esse aqui a gente já viu. Acabou. Então, vamos logo para o código antes que acabe a energia aí de novo. Tá? Vamos ver aqui o código. O que eu fiz aqui, gente? Eu abri, tá, o meu e-mail aqui da UFT, tá? Fui lá no Google Drive, tá? E no nosso Google Drive tem uma pasta aqui, Colab Notebooks. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente colei esse código que está aqui, ó, que eu já passei para vocês, ó, código CNN, né? É o Convolution Neural Network CIFAR 10. Aí está explicando aqui. É só você baixar ele e copiar lá. Ou, se quiser, ou executar na tua máquina local com o Anaconda, lá, o Jupyter Notebook, não tem problema. O que eu fiz? Eu preparei esse código também para trabalhar no ambiente do Colab para vocês verem como é que é. Tá? Então, é só abre lá o teu Google Drive, tanto faz for na conta do Gmail ou da UFT, eu quis botar no da UFT, aí tem a pastinha aqui, Colab Notebooks, abri e botei o código aqui dentro. Tá? Aí tá, e deixa eu reconectar, aqui, está conectando, beleza, aí explicar aqui para vocês como é que é essa brincadeira. Então, aqui tem umas bibliotecas básicas. Essa daqui é, vamos dizer, basicamente diferente aqui, que é para limpar a tela, depois na hora que eu estiver executando. Tá? Esse Keras aqui, tanto é que você vê que eu importo um monte de coisa dela, vamos dizer, vai ser a biblioteca que tem os comandos de Deep Learning aí que eu vou utilizar. Esse PyPlot aqui. É bom eu aumentar o tamanho da fonte, né? Agora que eu me toquei, né? Melhorou, né? Vocês estão conseguindo enxergar melhor agora? Vê se com esse tamanho aí agora, eu acho que dá, né? Tá? Então, esse aqui, estou vendo aqui, ó, o PyPlot é para gráficos, e esses aqui tudo, ó, Keras, tudo mais aqui, tem tudo, ó, a ver com Deep Learning. Então, você vê que tem do que era dataset, esse CIFAR 10, aquele dataset, ele já tem no próprio Keras. Então, ele faz o download online para mim na hora que eu executar, tá? Então, não preciso nem me preocupar em obter o dataset que ele traz para mim. Esse to categorical, tá? É para eu usar, fazer aquele caso de transformar meu dado de saída em aquele one hot vector. Esse sequential é para criar um modelo de redes neurais. Aqui é a convolução
camada convolucional 2D. Aqui é max pooling 2D. Essa dense é para, na hora que eu for fazer a rede, aquela multilayer perceptron que a gente já tinha utilizado. Essa flatten, o que quer dizer flat em inglês? Quer dizer o que? Chato. Chato não no sentido de ser enjoado, não. Chato no sentido de ser aquele liso, uma linha. Por exemplo, igual quando o cara, não sei quem já viu esse gíria de surfista, né? Quando não tem onda no mar, ele diz o que? O mar está flat. Ou seja, está lisinho, está retinho, não tem onda. Que onda é quando o mar não está reto. Né? Então, quando ele fala que está flat, é que ele está lisinho. Então, o que ele faz? O resultado de uma rede convolucional não é um volume, ou ele é uma matriz bidimensional, ou tridimensional, ou n-dimensional, o que é que seja. O flatten, ele transforma ela para uma linha, para poder trabalhar. Ele lineariza essa matriz, ou seja, ele pega cada coluna, e coloca, cada linha, e bota uma do lado da outra. Ele faz isso automático para a gente, você não precisa se preocupar. Ok, para poder usar como se fosse a entrada para a rede MLP. E dropout a gente já viu. Tá? Beleza? Então, vou rodar aqui a camada, quer dizer, essa célula. Tá? A primeira vez que roda, ela demora mesmo, porque até ele inicializar aqui a máquina virtual. Aí aqui tem o módulo, ó, Load Dataset. Então, o que ele faz? Carrega os dados de treinamento e teste do dataset CIFAR 10. Então, o que ele faz? Ele, ó, aqui, Load Data do CIFAR 10, que eu já indiquei aqui, né? E aí, ele já carrega para mim em treinamento e teste. Tá vendo? O X, que é a entrada, e o Y, que é a saída. Tanto do treinamento quanto do teste. E aqui eu já transformo a saída, tanto do treinamento quanto do teste, por aquele one hot vector. E retorno ele. Gente, se alguém tiver uma dúvida aí, não entendeu alguma coisa, fala, hein? O que ele faz aqui agora? Ó? Prepara o pixel da imagem. Então, lembra, inicialmente, ó, o pixel, ó, cada valor são números inteiros, entre 0 e 255. Então, qual a primeira coisa que ele faz? Ele transforma de inteiro para float. Depois, o que ele faz? Ele normaliza, botando entre 0 e 1. Então, o que ele está fazendo? Se eu divido por 255 e o maior valor é 255, vai ficar entre 0 e 1. Tá? E aí ele retorna os dados, tanto de treinamento, de teste, as imagens normalizadas. Tá? Aqui ele define o modelo. Então, lembra, primeiro eu digo que é sequencial. O que é sequencial? Uma camada após a outra. Depois, eu digo aqui, a primeira camada convolucional, ela tem esse detalhe aqui, ó. Aqui, ó. Input shape, 32, 32, 3. Por que, professor, que ele tem isso? Cadê aqui, meu Deus? CIFAR, 60 mil. RGB, 32 por 32. Então, ela é o quê? 32 na largura, 32 na altura e 3 de profundidade, porque é RGB. Sacaram por que a entrada é 32, 32, 3? Ó? Ele está dizendo input shape, entrada, a forma da entrada. Tá? Aí eu botei com 64 neurônios, um filtro 3x3. Professor, por que você botou 3x3? Bro, porque eu quis. Podia botar 5x5, 10x10. Eu quis 3x3. Beleza? Eu quis. Depois, se você quiser, você testa aí. Tá?
Aí, outra camada igual, fiz um dropout de 0,2, depois aqui um max pooling 2D, que a gente já viu, né? Eu podia ter usado também, se eu quisesse, aquele AVG, mas eu quis o max. Eu quis botar 4x4. E depois fiz uma camada, outra convolucional 128 3x3. Professor, por que você botou de novo 3x3? Bro, porque eu quis. Tá? Se você quiser botar aí, pode botar. Eu botei dropout aqui 0,3, fiz o max pooling aqui 2x2. Depois uma outra camada convolucional aqui 256, 0,4. Tá? E outro pooling aqui. Aí eu fiz aquela flatten, que é o quê? Que aí daqui para cá eu vou começar aquela multilayer perceptor. Aí obrigatoriamente eu tenho que ter uma flatten antes de eu começar a dense, que é do multilayer perceptor. Aí eu botei aqui com 128, botei um dropout de 0,5 e a última camada 10. Por que 10, professor? Porque aqui no CIFAR ele diz que tem 10 classes. Então, o número de neurônios da camada de saída é 10. Aí eu botei o otimizador, eu quis usar esse Adam. O loss, quando é problema de classificação, a gente usa esse, né? Categorical cross entropy. E a métrica eu quis usar a Curse. Tá? Então, esse é o meu modelo. Tá? Beleza. Aqui, agora, esse aqui é só para ele desenhar uns gráficos. Tá? Ele aqui vai desenhar um gráfico e ele vai salvar esses gráficos aqui no arquivo aqui, gráficos CNN. Eu podia ter botado aqui CIFAR, né? Altera aí. Eu botei CIFAR só, bota um R aí que eu esqueci. Né? Aí ele vai ficar gráfico CNN CIFAR 10 plot.png. Aí ele vai criar um gráfico onde que vai mostrar a evolução da cross entropy e da accuracy na classificação, tanto para treinamento quanto para teste. Aí, quando rodar, a gente vai ver isso aí. Eu vou mostrar para vocês o gráfico. Aqui, ele está fazendo o treinamento e teste. Tá vendo? Aí, ele chama load dataset, que eu já defini em cima. Prepara os pixels. Aqui, eu faço uma brincadeira. Como assim, professor? Para não demorar demais, o treinamento eu peguei 5% só dos 50 mil. E o teste eu peguei 1% dos 10 mil. Então, 5% aqui já vai dar 2.500 imagens para treinamento e 1% de 10 mil vai dar 100. Tá? Por que você fez isso, professor? Só para andar mais rápido. Bro. Se eu botasse o valor total, vai demorar muito. Tá? Depois, vocês podem testar isso aqui. Ó. Em vez de você botar 0,005, bota 1 para ficar o tamanho total. E aqui, int, em vez de ser 0,01, põe 1 para ficar o tamanho total para ver quanto tempo que vai levar. Tá? Eu botei aqui 5% para treinamento e 1% para teste do tamanho do original, só para andar rápido, galera. Senão vai demorar demais aí processando esse trem, tá? Tá vendo? Aí ele vai mostrar o tamanho. Tá vendo? Ele define o modelo. Aí ele faz, lembra? Aquele early stop, eu botei a paciência 10 também para não demorar demais. E ele salva a melhor rede dentro dessa aqui, ó, Best Model H5. Batch size eu botei 20, épocas 100. Aí ele mostra o sumário da rede, tá? E treina. Então, é por isso que eu botei aqui, treinando, treinamento finalizado. Aí ele treina, mostra a precisão que ele obteve, mostra, executa o diagnóstico e mostra mais uns gráficos aqui para a gente. Tá? Então, vamos lá. Isso é quando é a fase de treinamento. Beleza. Aqui na parte de baixo, que é o módulo principal do código, tinha que ter botado módulo, né? O que eu fiz aqui? Olha só que legal. Antes, eu fiz aqui, ó. Try import Google Colab. Por quê? Isso aqui só vai funcionar
se eu estiver no ambiente do Google Colab. Para que serve isso? Para eu saber que eu estou no ambiente do Google Colab. Eu estou no Colab, true. Se isso aqui der errado, com esse import, ele joga no except. Então, eu estou no Colab, falso. Tá? Aí eu falo, se eu estou no Colab, eu monto o drive do Google Drive para ser reconhecido pela minha aplicação e eu mudo o diretório para aquele Colab Notebook, que é o diretório padrão que normalmente a gente põe aqui as nossas coisas aqui. Se você botar em outro, aí é óbvio que você tem que dizer aqui no código para qual outro drive que você quer mudar. Para qual outra pasta lá que você quer mudar. Tá? Mas é óbvio, essa partezinha aqui só vai funcionar se você estiver no Google Colab. Não, professor, vou rodar meu código no Jupyter Notebook. Ele vai tentar importar o Google Colab. Vai dar certo? Não. Ele diz in Colab falso. Se o in Colab é falso, ele não entra nesse if aqui. E continua usando normal. Beleza? Por quê? Porque quando você roda o código, você tem que dar autorização para a aplicação acessar o teu Google Drive. Aí aqui tem as classes, tá vendo? Igual a gente tinha botado aqui, né? Ó, Airplane, Automobile, Bird, Cat, blá, tudo aqui, ó. Tá aqui no código. Aí o número de classes é o quê? A quantidade, né? O tamanho dessa listinha aqui. Aí eu faço aqui, ó, um menuzinho. Digite 1 para treinar ou 2 para testar. Por quê? Se eu já tiver treinado, eu não preciso treinar de novo. Eu aperto 2, só testo a rede. Tá? 1, aí ele roda aqui, run, train test. Aí ele vai executar esse módulo aqui, né? Que vai, aqui que tem aqui o early stop, o model checkpoint, aqui o fit, que é o do treinamento. Beleza? Ele vai chamar, peraí que eu vou executar. E se eu quiser o 2, ele vai ter um módulo de estimação dos dados. Aí ele faz mais ou menos a mesma coisa, carrega o dataset, prepara os pixels, aí eu carrego a melhor rede que eu já tinha utilizado no treinamento. Eu não vou treinar de novo. Aí ele pergunta, digite o número da imagem a ser identificada. Então eu ponho o númerozinho, aí ele me diz, baseado naquela imagem, qual é a classe a que ela pertence. Tá? Aí ele mostra a imagem e qual é a classe. Aí eu falo, tecla Enter para continuar. Se você quiser continuar, aí ele volta e pergunta, digite o número da imagem a ser identificado, menos 1 para sair. Se tu botar menos 1, ele cai fora. Então, vamos rodar aqui para ver. Vamos lá. Ó, tá vendo? A primeira vez, ó, permite. Como eu estou no Google Drive, ele pergunta, você quer me dar acesso? Eu falo, quero, conecte com o Google Drive. Aí ele vai, qual é a conta minha aqui da UFTM Lisboa? Tá, permito. Beleza, agora ele vai mandar bala. Vai ver aqui embaixo, ó. Espera um tiquinho que ele já vai. Aí ele vai baixar o dataset, vai mostrar baixando o dataset, quer ver, ó. Aí, ó. Primeiro, ó, eu quero treinar. Eu vou apertar a opção 1. Enter. Aí, ó. Aí ele baixando o dataset, tá vendo? Download data from Cifar 10, tá vendo? Ele tá baixando para mim. Ele baixa e já carrega tudo para mim automaticamente. Peraí, deixa eu ver o que foi que deu aqui. Foi mal, galera. É porque tem aquele bloquinho, eu passei por ele e não executei ele. Por isso que ele deu pipoco. Tá vendo? Eu passei, mas não executei. Por isso que ele reclamou. É só eu botar de novo, mandar executar, mas como ele já baixou, ele não... Ele só vai passar lá, ele não vai baixar de novo. Quer ver, ó? Tá vendo? Ele já baixou. Aí, como eu peguei, tá vendo? Ó? Eu peguei 5% de 50 mil, 2.500, 1% de 10.100. Aí está aqui o modelo da rede neural convolucional.
Aí ele está fazendo o treinamento aí, ó. Tá vendo? Ele está fazendo. Ó. Tá vendo? Aí quando melhora, ele vai lá, save bash model no disco, tá vendo? Ele está fazendo. Aí treinou, finalizado. Espera aí. Aí, ó, o que ele me mostrou aqui, ó? A precisão do modelo nos dados de teste foi 59%. Foi muito bom, não, né? Aí ele mostra aqui os gráficos, tanto é que mostra, ó, que ele começou, ficou bom mais ou menos até aqui, depois piorou. Tá vendo? E a mesma coisa a acurácia, tá vendo? Ela veio até aqui, ó. O máximo que foi aqui, 59%. Vê que fica abaixo do 0,6 um pouco, ó. Aqui, depois caiu. Tá? E aquela figura que eu falei para vocês que ele gera, deixa eu achar ele aqui. Aqui, ó. Gráfico CNN, tá vendo? É isso aqui, ó. É basicamente aquela. É basicamente isso aqui, só que salvou numa figura. Tá? Tá vendo? É basicamente esse mesmo gráfico aqui. Tá? Se você for olhar, ó, tá vendo? Essa primeira aqui, tem essa quebradinha aqui. Se você for olhar, ó, vai ver que, tá vendo? Só que ela tá mais aberta aqui. E que mais? Ah, não, é essa segunda aqui. Aqui, ó, aí a quebradinha aqui. É que como eu já tinha rodado já, aí ela que antes estava sem o R, aí eu botei o R, é essa daqui, tá vendo? Aqui, ó, que tem a quebradinha aqui, que é igual a esse aqui, ó. Beleza. Tá? E que mais? Né? Aí, ó, agora eu vou rodar. Aí ele já treinou. Agora eu vou rodar esse último bloco aqui para ele fazer a imagem, ó, para estimar. Como eu usei 100 para teste, então o que eu vou fazer aqui? Eu quero testar 2. Ele vai me perguntar aqui. Quer ver? Ó? Digite o número de imagens. Como eu botei 100, eu só posso botar aqui de 0 a 99. Então, sei lá, vou botar a 57. Ó, dou Enter. Aí ele me mostra qual é a imagem. Quer ver? Ó, ele diz classe da imagem. É um barco. Esse aqui a gente viu que errou. Está parecendo que é um cavalo isso aqui, né? Então, viu que ela errou. Nesse caso aqui, ele errou. Tá? Também a precisão está só 59%, está muito ruimzinha, né? Aí eu dou Enter, aí ele pergunta, digite o número da imagem. Eu vou botar aqui 30. Aqui é um sapo. E ele acertou, classe da imagem sapo, frog. E a gente dá para ver que isso aqui é um sapo mesmo. Até cliente é para continuar. Tem hora que essa porcaria, o Enter aqui, ele está meio que se perdendo aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Porque tem hora que ele está se perdendo aqui na hora aqui desse Enter para continuar, que ele está perdendo. Vou botar aqui 2 de novo. Vamos botar, digite o número da imagem. Vamos botar aqui 80. Aí, ó, ele falou chip e dá para ver que é um barco mesmo aqui, né? Por quê, cara? É que eu botei a imagem que ela tá aparecendo aqui, né? De repente eu tinha que diminuir o tamanho dela para apresentar, para ela ficar menorzinha. Aí dava para enxergar melhor os pixels aqui. Né? Então, ó, aqui, digite o número da imagem. Sei lá, vamos botar aqui, sei lá, 92. Vamos ver, ó. Ó, isso aqui tá parecendo que é um barco também. Aí acertou, barco.
Tá? Tem hora que ele acerta mesmo. Tá? Até cliente para continuar. Se eu digitar aqui -1, aí ele encerra aí a brincadeira. Tá? Eu não sei, cara. Deixa eu ver aqui se esse... Quer ver, ó? PyPlot. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. PyPlot, Image, Show. Cadê aqui? É IM Show. Hoje, inteligência. Espera aí, IM Show. Quer ver, ó? Deixa eu ver se ali eu determino qual é o tamanho dela. Deixa eu ver se... Onde é? Não. Aspect. Não. Interpolation. Não. Alpha. Origin. Extend. Filter. Resample. Não, não é aqui, né? Não é nesse aqui que determina, não. Quer ver? Deixa eu só olhar aqui. Peraí, deixa eu só ver uma parada aqui. Deixa eu ver aqui se num exemplo desse querem me... Tem um cara aqui que me mostra... Deixa eu só ver aqui... IM Show... Não, peraí, deixa eu ver se tem um outro... Deixa eu ver... Para determinar aqui o... que eu quero ver aqui... Deixa eu ver... PyPlot... size of pot. Tá aqui, eu acho que esse aqui, fix size. Vamos ver aqui. Ele tem que entrar antes do plot. LT figure, eu vou botar aqui. Vamos botar aqui 32 por 32. Vamos ver se vai ficar mais bonitinho de ver. Ctrl S, executa. Vamos ver se vai ficar mais bonitinho de ver. Olha lá, 80. Eita, parece que ficou maior, rapaz. Uai. Ficou maior. Vamos ver aqui. Vou botar aqui memória aqui, então. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver então para cá. Ctrl C. Deixa eu ver se eu boto ele aqui depois.
S. Parece que ficou menor um pouquinho, né? Mas depois eu vou dar uma olhada aí como é que adequa aí ó, direitinho. Aí vamos ver. -1. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se isso aqui. Eu vou fazer a última ativa aqui para ver a questão do tamanho lá da imagem. Parece que. Depois eu vejo aqui direitinho como é que eu vou fazer para organizar ali para o tamanho ficar. Mas, pelo menos aqui a ideia, né, vocês entenderam, né? Então, galera, qual vai ser. Daqui a pouco eu vou escrever lá no. Professor, tenta Oi. colocar 32 vezes PX aí. Como é que é? Coloca no size, coloca 32 vezes o PX. Aqui, vezes. Assim? Não, vezes. Isso, PX, vê se vai dar certo. Centímetro deu certo. PX de pixel. Abreviação de pixel. PX. Isso. Vê se ele dá certo aí no outro também. Mas no size. Lá no size, na condição estava acertando o size lá. Aqui? Isso. Eu achei um exemplo aqui na documentação do Matplot aqui. Porque eu não... 32 vezes PX, isso. E o outro 32 vezes PX. Centímetro deu certo. Vamos ver se... Ele está dizendo que ele está dando esse exemplo aí, ó. Vamos ver. O problema é que eu acho que esse PX eu não tenho essa... Aqui, ó. Deixa eu criar bem aqui a constante para o senhor, aqui, a variável. Tá. Mandei bem no chat aí, ó. Como que cria ela. Tá. Beleza. Aí sim. Porque senão eu falei, uai, de onde que eu ia tirar esse PX aqui, né? Vamos ver. Figure DPI. Mas o problema, deixa eu ver, é que eu acho que aí o negócio ele tem que saber quantos DPI tem eu acho que o problema é esse, ele tem que saber quantos DPI tem na figura, né? Eu tinha que estar aqui o arquivo da figura, eu acho que né? Deixa eu ver, cara. Eu acho que teria que ter aqui, ó. Eu acho que esse aqui, igual o cara mostrou aqui, ó. Tem que ser esse aqui, ó. Cadê? Eu vi bem aqui, ó. Espera aí. Eu vi aqui. Figure. Dentro do figure tem esse aqui, ó.
altura e largura. Eu acho que é esse aqui, PLT Figure. Quando põe antes do... Vamos ver se... Size. Teoricamente tinha que ser, né? Que você bota aqui igual estava antes. Era esse aqui mesmo que eu já estava. Cara, que trem doido. Depois eu vou dar uma testada nesse negócio aqui para ver se eu consigo definir direitinho o tamanho da imagem. Então, galera, o que eu vou passar como trabalho para vocês, tá? Eu vou anotar, escrever no e-mail direitinho, que eu quero que vocês façam o quê? Vocês viram que na hora aqui, ó, que eu vou treinar a rede aqui de novo, tá? Olha só. Ó, vocês vão ver que com essa rede que eu configurei aqui, você vê que o resultado ficou muito ruinzinho, né? Você vê, aquela hora a precisão deu 59%. Né? Essa aqui deu 53%, 55%. Vamos ver. 57%. 58, 60, agora melhorou de 15, 0,6, 0,64. Mesmo assim, cara, 0,64, pô, então a cada 100 eu erro 36. Então tá muito alto isso aí, né? Tá muito alto essa taxa de erro minha aqui. Então, galera, o que eu vou querer que vocês façam? Eu quero que vocês vão alterar os hiperparâmetros dessa rede, tá? Ok? De modo a que vocês me proporcionem uma margem de acerto melhor, tá? Vocês me proporcionem uma margem de acerto melhor. E aí, como vocês vão fazer como trabalho, eu vou escrever lá, só para mostrar para vocês que aí já demora mais. Quer ver? Ó? Esse treinamento aqui, ó. Deixa eu ver se deu tempo aqui que ele demorou. Deixa eu ver aqui. Tá, mas vocês viram que foi relativamente rápido, né? Agora, imagina se eu venho aqui, ó, que aqui com 5% de 50 mil deu 2.500, 1% de 10 mil deu 100. Aí, só que aqui, ó, olha como é que agora o trem vai demorar mais. Eu vou aumentar aqui para 10%, eu vou dobrar, tá? E aqui para 2%, tá? Então, aqui salvei, você já vai ver que ele vai demorar mais agora, quer ver? Espera aí. Tá? Beleza? Não, espera aí que eu fiz no lugar errado. Tinha que ser aqui em cima. Deixa eu interromper. Eu tinha que alterar, era aqui no treinamento. Aqui. Então, eu vou botar aqui 10% e aqui 2%. Dobrei a quantidade de dados para treinamento e teste. Olha o que vai acontecer. Você vai ver que agora vai demorar bem mais, ó, o treinamento. Quer ver? Ó, Ó, agora eu tenho 5.000 e agora eu tenho 200. Aí ele já vai treinar, ó, você já vê que ele demora mais. Vai demorar mais um pouco.
Aí, tá? Você vê que já demora mais. Aí, o que eu vou querer? Que vocês mudem os hiperparâmetros dessa rede, tá? E para né? Mudar o número de neurônio, mudar dropout, mudar de lugar, tirar camada, botar camada, para mudar taxa de aprendizado, sei lá, bro, o que tu vai fazer. Eu quero que você me dê um resultado melhor do que esses aqui. Entendeu? Você vai ter que experimentar, tá? Você vê que aqui está dando 0, cadê aqui o treinamento aqui, meu Deus? Está dando 61%, às vezes dá 64%, não, cara, eu quero um trem melhor do que isso. E aí eu quero, que eu vou passar do trabalho é o quê? Eu quero que vocês alterem isso aí, tá? A rede vai testando aí os hiperparâmetros, de modo aqui eu quero que vocês aumentem isso aqui consideravelmente, tá? Alguém não entendeu o que eu vou pedir lá no trabalho, gente? Realmente, tem que ser melhor que jogar a moeda para cima, que 50%, putz, se eu jogasse a moeda, ia dar a mesma coisa, né? Então, eu queria, agora que ele vai errar tudo, o Carlos Eduardo. Bacana, gente. Aí pode deixar que eu vou escrever, vou fazer um documento direitinho, vou colocar lá no AVA e aviso por vocês por e-mail e eu já coloco o vídeo, esse aqui explicando, tá? Então, gente, até agora, pelo menos vendo o código assim, deu para ter uma ideia de como é que a brincadeira funciona, né? Então, o primeiro trabalho que vocês vão fazer, aí eu já vou dizer a pontuação, vou abrir lá para postar e tudo, vai ser em cima desse código aí que eu acabei aí de passar para vocês, tá? Aí basta, você vai upar lá no AVA, só esse código aqui com as alterações. Qual foi o código que você fez que deu um melhor resultado? É esse que você vai upar lá. Beleza? É esse que você vai upar lá para mim. Legal? Tá? Quer ver uma coisa? Ó? Olha só que interessante. Ele salva aqui. Lembra que eu falei, a melhor rede é aqui, ó, Best Model H5. Deixa eu ver. Essa Deep Learning que é pequenininha, aí ela já dá quase 15 megas. Se eu botar mais neurônio, mais camada, mais não sei, você vai ver que aí o tamanho dela vai aumentando também. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é arquitetura, tudo mais da rede, dá aqui, ó, quase 15 megas. Tá? Aqui o tamanho dela aqui. Legal? Tá? Então, meus queridos, por hoje era isso aí. Eu vou só fazer a chamada aqui rapidinho. Deixa eu só encerrar aqui a gravação.